o QA que só faz automação. Exato! Galera, sejam muito bem-vindos aqui a um vídeo da Lumistech. Eu sou o Mene, caso você não me conheça, eu já trabalhei há mais de 10 anos na área de teste de qualidade de software. Já trabalhei no Brasil, já trabalhei fora do Brasil, na América do Norte e até mesmo como líder de QA. Já tô nessa área há muito tempo e hoje, o vídeo, eu quis trazer para vocês uma coisa que eu estou prevendo para os próximos passos na área de teste de qualidade de software. E é justamente o que eu disse ali no começo. O QA que só faz automação de testes, o tão famoso QA que toda empresa queria, ele vai aos poucos morrer. Para você que está em migração de carreira, saiba que esse é o momento que a área vai ficar ainda menos técnica e você aí que tem fortes habilidades de processo, você que tem fortes habilidades de organização, de comunicação, saiba que você vai ter ainda mais espaço na sua área. E se você trabalha com testes automatizados no foco, fica tranquilo. Eu garanto para você que você ainda vai ter trabalho para muito mais tempo e não só isso, você vai poder continuar estudando e vai continuar crescendo na área. Até porque não significa que a área de qualidade vai acabar, não significa que a área de qualidade vai crescer ainda mais. Esse é o vídeo de hoje e bora pro vídeo. Pois é, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, inclusive eu tenho uma apresentação para fazer para vocês bem bonitinha para eu mostrar detalhadamente o que eu tô querendo dizer. Eu quero que vocês entendam que o que eu tô fazendo aqui é uma predição, exatamente, eu tô tentando dar uma de mãe de Ná e prever o que vai acontecer para os próximos passos dentro da área de teste de qualidade de software. E eu quero que vocês entendam que o que eu vou trazer hoje é totalmente relacionado com IA. Pois é, inteligência artificial é um tema que já tá rolando há muito tempo, a gente já fala sobre esse tema há bastante tempo também, e você aí provavelmente já caiu nesse mundo de inteligência artificial ou até mesmo já utilizou alguma coisa. Mas independente se você já aprendeu ou não, saiba que tá tudo bem. A inteligência artificial é um tema muito novo, mas ela tá ganhando cada vez mais espaço nas empresas e principalmente nas empresas de tecnologia, e isso não é diferente na área de teste de qualidade de software. Só que eu quero falar para vocês que se você tá com medo de perder o seu trabalho para IA, fica tranquilo, isso não vai acontecer. Talvez você possa perder espaço sim para quem sabe utilizar inteligência artificial. Então não fique para trás e fique aqui, já se inscreve aqui na Lumistech, porque a gente sempre traz conteúdos voltados para a área de teste de qualidade de software. Se você quer migrar para a área de qualidade, se você quer crescer na área de teste de qualidade de software, saiba que você está no lugar certo e se inscreva, porque isso faz toda a diferença. Você vai poder receber os nossos vídeos aí com frequência e poder estar sempre a um passo à frente a quem está competindo com você. Então, vamos lá. Eu vou falar hoje justamente sobre os próximos passos da área de QA. E eu trouxe aqui uma apresentaçãozinha, tá? Justamente porque eu quero que seja de uma forma concisa, vocês entendam, tá? E galera, saca só. Os próximos passos em QA e a automação e o novo papel do QA estratégico. Pois é, eu sinceramente acho que para você que está querendo entrar no mercado de trabalho, eu preciso que você entenda que a inteligência artificial é algo que você vai precisar trabalhar com e fica tranquilo, ela é super tranquila de aprender, ela não é difícil, a gente inclusive tem conteúdo sobre inteligência artificial, a gente tem muito conteúdo dentro das nossas aulas sobre inteligência artificial também, e eu espero que vocês curtam aqui, tá? Então para você aí que está aprendendo mais sobre a área, saiba que isso daqui é a minha previsão. Seguinte, existiam algumas eras dentro da área de teste de qualidade de software, principalmente as eras que eu participei. E a era do QA, que vive só de testes automatizados, está acabando. E por que eu falo isso? Porque a parte de teste automatizado, a IA, ela está assumindo grande parte desse trabalho, que é muito mecânico. Sim, eu venho falando isso para todo mundo que quer ouvir, que apesar de testes automatizados serem sim algo extremamente importante para um QA, eles não são difíceis de fazer. Hoje as ferramentas já são extremamente boas em fazer isso, e eu quero que você entenda que, independente se você acha isso difícil ou não, saiba que não é algo tão complexo assim, até porque você nem precisa de níveis muito altos de desenvolvimento para poder trabalhar com isso. Então eu sinceramente acho que por conta disso, e a inteligência artificial ficando cada vez melhor em fazer testes automatizados, ela vai acabar tirando essa necessidade de você ser um QA que só faz automação, tá? Inclusive scripts básicos, eles vão ser cada vez mais facilmente gerados pela inteligência artificial, principalmente para uma pessoa que sabe operar essa inteligência artificial, e isso vai acabar migrando
todo esse valor que a gente tem em um QA que faz só testes automatizados para um QA que é extremamente estratégico, que entende de riscos, que entende de documentação e entende sobre decisão. Pois é, meu amigo, você aí que às vezes ficou estagnado muito tempo trabalhando na área de teste de qualidade de software e você só manja a parte manual de documentação e você não quis aprender testes automatizados, talvez seja o seu momento agora para, obviamente, voltar a estudar e começar a estudar testes automatizados utilizando inteligência artificial. Justamente porque é muito mais simples do que você fazer com um teste automatizado, na mão, na unha, é muito mais rápido também, e você ainda por cima vai se destacar ainda mais no mercado. E eu quero que você entenda uma coisa, eu quero muito que você saiba disso. Não significa que você não deve estudar sobre automação de testes, ou como automatizar, ou como saber automação de teste, ou como trazer automação de teste para uma empresa. Não, eu não estou falando isso, pelo amor de Deus. Mas o que eu tô querendo dizer é que isso vai ser a base. Você não vai precisar ser um cara que faz automações de testes inimagináveis. Não, você vai ter aí uma ferramenta que vai fazer isso por você e vai te ajudar horrores. O seu trabalho vai ser muito mais estratégico. E isso vai acontecer gradativamente. Não tô falando que isso vai acontecer amanhã ou até o final do ano. Mas acredito que nos próximos anos aí, isso vai ser algo real para a grande maioria das empresas. E eu te garanto que os salários vão começar a subir ainda mais para esse pessoal. Tá? Inclusive o número de vagas para a área de QA que dominam esse tipo de conhecimento vai crescer ainda mais. E inclusive tá aqui em caixa alta. Não é o QA que sabe automatizar que vai desaparecer. É o QA que só sabe automatizar. E eu falo isso, existem QAs, caso você não saiba, que só sabe fazer automação de testes. Eles não trabalham diretamente com um QA mais teórico, ou melhor, um QA que faz parte de documentação, que entende de riscos, que entende de decisão, estratégia. Então isso pode acontecer de você, que é o QA que só faz automação, poder perder um pouco de espaço no mercado. Então já tô falando aqui. Eu queria falar isso, irmão. Essa daqui são as 3 ondas da área de qualidade, tá? Isso realmente aconteceu, pelo menos isso aconteceu durante aí as épocas que eu trabalhei como QA. Que o QA 1.0, que eu chamo aqui, que é o teste manual puro, que é o cara que ele clicava e não tinha nenhuma estratégia, ele não documentava nada, e às vezes até documentava alguma coisinha ou outra. E aí tivemos o nosso QA 2.0, que foi esse momento mais ou menos que eu comecei a entrar, e eu já entrei aqui na área de qualidade tendo esses conhecimentos, que é um QA que trabalha com automação em alta, né? Então, o framework de teste, script, focus end-to-end, automatizado. Só que agora a gente está entrando no QA 3.0. Nessa onda, que é a IA, ela gera e mantém boa parte dos testes. O QA decide o que importa, interpreta sinais e cuida da qualidade como sistema. Então, QA estratégico mais uma IA copilota, né? Não estou falando do Copilot especificamente da ferramenta, mas eu estou falando do QA que sabe utilizar a inteligência artificial para melhoria de testes. E olha como isso é poderoso, isso vai fazer com que você consiga realmente trazer mais qualidade para um projeto, para projetos maiores, ter mais controle. Isso daqui é sensacional. E inclusive esses vão ser os QAs que mais vão ganhar, tá? E estamos entrando no QA 3.0. IA faz a força bruta, o QA ele pensa, que é justamente isso que serve a IA. A IA, ela serve para fazer tudo que é operacional demais, tudo que te toma tempo. Você tem que estar livre para poder tomar conta do produto, dos processos, das estratégias e o que vai ser feito, ok? Então, saiba que esse é o próximo passo e eu acredito nisso fielmente, galera. E, inclusive, eu estou fazendo com que os meus alunos estudem para isso. Beleza, na minha tese, né, a automação será cada vez mais feita com IA. Eu já comentei sobre isso. As ferramentas de IA, elas já escrevem e ajustam testes automatizados, principalmente testes unitários. Apesar de teste unitário não ser algo que um QA vai fazer, ou não deveria, pelo menos, a IA já faz muito bem. Testes end-to-end, ela ainda precisa de uma mãozinha, mas o grosso, a estrutura do código, ela consegue fazer inteiro para você. A IA ajuda a analisar logs, flakiness, coberturas e riscos, ou seja, ela te ajuda a pensar em lugares que você às vezes não estava olhando, não estava pensando, ou às vezes não tinha tempo para prestar atenção. Agora isso não vai ser mais uma verdade. O tempo de codar testes vai cair cada vez mais, porque cada vez mais a IA vai se tornar melhor em fazer esses testes. E além disso, o tempo decidindo o que testar e por que tende a subir. Porque essa é a parte estratégica. Tudo que você está falando de tempo, o que você está decidindo testar, o que realmente importa testar, o que realmente importa você como humano estar ali olhando com o seu conhecimento de QA, é justamente o momento que vai crescer, que o QA estratégico vai mudar tudo. E a automação ela não morre, ela só vira
commodity e consome menos tempo do que A. Então é algo que você não vai precisar se preocupar mais. É algo que você vai ter ali no seu lado sendo criado constantemente, o tempo todo, mas você não vai precisar ficar codando o dia inteiro. Assim, né? Não que codar o dia inteiro como QA seja algo tão comum assim, mas tem QAs que só fazem testes automatizados. Isso não é um demérito, tá? É só uma situação mesmo. Então, como a IA ela muda o fluxo de trabalho do QA? Primeiro, geração de casos de testes. A partir dos requisitos do produto, user stories, né, o que precisa ser desenvolvido e as regras de negócio, você já consegue a ajuda da IA para poder gerar esses casos de teste. Scripts automatizados. A partir desses casos de teste, você já consegue criar os rascunhos desses scripts, seja com Cypress, Playwright, Selenium, Appium, não importa, dá o nome aí que você quiser. Além disso, a gente tem análise de logs, ou seja, erros que o Sentry traz, ferramentas de erros, né, que a gente tem, que são embutidas no projeto, a gente pode utilizar a IA para poder ler isso e entender quais são os problemas de verdade, e entender áreas de riscos e padrões de erros. Olha como a IA consegue fazer coisas que a gente não consegue parar, e olha como a gente tem coisas para fazer dentro da área de QA, e as pessoas acham que é só teste manual. Mas não. Além disso, ajudar a pensar em cenários de borda, sugestões de cenários extremos e testes negativos, que muitos QAs deixam passar, só ficam pensando no happy path. Porque olha a quantidade de coisa que você como QA tem que pensar, e agora você tem o auxílio da IA para poder fazer isso. Massa de dados, geração de dados e testes variados e realistas. Então aqui a gente está falando de massa de dados que pode ser gerada assim, em um piscar de olhos, dependendo do sistema, é claro. E resumos claros, né? Tradução de incidentes em linguagem acessível ao time. Então se a gente tiver qualquer bug, a criação de um bug report vai ser extremamente simples. A IA ela vira um estagiário super rápido, né? Ou vários estagiários super rápidos, que são ainda focados nesse tipo de coisa, e você continua sendo responsável pela qualidade. Então isso é muito importante. E além disso, eu quero mostrar aí um panorama do que seria o antes e o depois, onde o seu tempo vai ser gasto. O que você fazia antes e o que você fazia depois. Você vai sair do modo do digitador, principalmente não só de testes automatizados, mas de documentação, para o modo arquiteto de qualidade. Eu adoro esse nome. O que a IA não substitui? Estratégia. A IA não vai fazer estratégia por você. Decidir o que é crítico para o negócio, priorizar riscos e tipos de testes para aquele tipo de negócio, desenhar uma pirâmide de teste do produto, para aquele produto especificamente, isso vai ter que ser você. É você que vai decidir como que é. Documentação e comunicação. Transformar requisito confuso em critério claro. Galera, não é porque a IA é boa de criar casos de teste ou algum tipo de documentação que ela vai fazer isso fenomenalmente, perfeitamente. Não, ela vai fazer isso de forma muito bem estruturada, da forma que você pediu, mas vai ter muita coisa ali que você vai precisar botar a mão. Então você vai precisar analisar e documentar de forma correta. Escrever bugs report com contexto de negócio, né? Então, apesar dela poder sim ajudar você a trazer um bug report, é você que vai ter o contexto maior. Por mais que você utilize ferramentas de MCP para tentar entender o projeto todo, ela ainda não vai entender o conceito todo. E não só isso. Facilitar o alinhamento entre dev, PO, negócios e cliente, tá? Então, isso daqui, ela não está substituindo você, ela está acelerando para você. E você vai precisar ser a pessoa que vai olhar tudo isso. Quem que consegue olhar tudo isso e entender se realmente está bom? Só um QA. Porque não adianta nada pegar um desenvolvedor que entende como desenvolver, obviamente com qualidade, com processos, mas ele sabe desenvolver. Ele não sabe, ele não entende necessariamente sobre como funciona o negócio, como funciona o produto, apesar dele entender, mas não isso na parte de qualidade. Então você precisa de um QA focado para isso. Teste manual inteligente. Testes exploratórios guiados por hipóteses. Olhar de usabilidade, experiência e contexto real. E validação de cenários que a IA não vive no dia a dia. Tá? Então é o que eu falo, nós temos muito mais contexto, a gente tem muito mais imaginação para poder trazer as coisas. A graça agora é que você não precisa mais sair de um papel branco, que é muito difícil fazer as coisas desse papel branco. Você vai sair dos 70% pronto, e a partir desse 70%, ao invés de você só chegar até os 100%, você pode chegar aos 110, 120, 130% do que você poderia extrair daquelas documentações, de toda aquela estratégia, de todos os testes que precisam ser feitos da automação. A IA é forte em padrão e você é forte em contexto, apesar de sim a IA ter ótimos contextos, tá? E aí, pessoal, olha que legal. O exemplo realista de como a IA e QA se complementam. Então aqui, a ideia, o PO apresenta, ou a pessoa de produto, né, o cara que é o dono do produto,
o Product Owner. Depois vem o questionamento, QA define dúvidas e riscos. A IA ela traz sugestões de casos de testes e possíveis rascunhos. A validação é feita pelo QA, o QA prioriza os testes exploratórios e o resultado menos digitação e mais cobertura. Esse fluxo mostra como o QA estratégico e a IA trabalham em sinergia. O profissional traz pensamento crítico e contexto de negócio, enquanto a IA acelera tarefas mecânicas e repetitivas. É isso. E pessoal, o novo papel do QA estratégico. O QA estratégico com o IA, ele define o que significa bom o bastante para cada release. Então o que precisa ser testado, quanto que está funcionando, quais casos de testes foram testados em volta, que tipo de estratégia a gente usou, a gente rodou regressão, a gente rodou smoke em produção. Você vai definir isso, você vai fazer isso acontecer com a ajuda da IA. Usar a IA como ferramenta para ganhar velocidade e não como muleta, tá? Ela não tá ali para você falar assim, a IA errou e agora eu me ferrei. Não, ela tá ali para te dar velocidade, te dar sugestões, rascunhos, para poder tirar você do zero. Faz perguntas difíceis sobre risco, impacto e trade-offs. Então você, como QA, vai estar lá de uma forma extremamente estratégica também nas reuniões. Você vai ter muito mais dado para poder verificar porque a IA te deu esses dados. Você entende isso? Olha como isso é valioso, olha como isso é importante de você entender. Eu estou falando muito sério, gente, isso aqui é muito importante para você entender que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Um QA que quer crescer no mercado, ele precisa aprender tudo isso para ser um QA ainda melhor. Hoje, o que você já está aprendendo com automação já é sensacional, mas é isso daqui que vai mudar o jogo. Conecta dados de produção, feedback do usuário e métricas de qualidade. Você está fazendo tudo isso, óbvio, com a ajuda da IA, inclusive. Atua como guardião da experiência do usuário e do negócio. Você é um QA, você trabalha na qualidade, você tem que trazer o máximo de ferramentas possíveis para fazer isso acontecer. E no QA do futuro próximo, pensar vale mais do que digitar. Sempre foi isso. O único problema é que antes a gente tinha que digitar mais. Agora a gente tem que digitar menos. E galera, habilidades chaves para o QA 3.0, que é IA mais estratégia. Então, técnicas de QA. Técnicas de testes, equivalência, limites, tabela de decisão, tudo isso são técnicas que você como QA pode usar e obviamente você pode fazer com que a IA utilize isso. Ela vai te fazer isso como copiloto mesmo, inclusive você pode usar o ChatGPT, o Copilot, né? Testes exploratórios com charters. Gente, testes exploratórios é algo que é muito difícil para a IA fazer, ela não vai conseguir fazer isso de antemão. Então você está entrando num projeto novo, você vai precisar fazer testes exploratórios, você está trabalhando num projeto que já trabalha há muito tempo, já conhece o processo, vai precisar fazer testes exploratórios de funcionalidades novas, de implementações novas. Risk-based testing, priorizar o que queima mais. Então, o que você vai testar mesmo, baseado no risco? Pô, se eu tô com um e-commerce, o que você acha que eu vou testar? Eu vou testar o checkout dele, cara. A última coisa que pode cair é o checkout desse e-commerce. Se eu tô com uma rede social, se você não tá conseguindo ver post, se você não tá conseguindo postar, cara, isso é um extremo problema. É literalmente a funcionalidade principal ali daquela rede social. Então você avalia os riscos, o que realmente precisa ser testado. Escrita técnica, bug report, critérios de aceitação e planos de teste. Apesar de você ter sim a IA que vai fazer com que isso acelere demais, você vai precisar passar por elas para poder ter uma documentação feita com extrema qualidade, tá? Então você vai aumentar o nível de qualidade de tudo. E as ferramentas, né? Usar a IA como copiloto, aprender a escrever prompts claros para gerar casos e scripts rápidos, melhores, validar e corrigir a sugestão da IA, pensar criticamente, dominar pelo menos uma stack de testes de API, de automação de testes, de SQL. Você precisa saber essas coisas. Não é porque você vai ter a IA para te auxiliar que você não precisa entender como funciona. Não, você precisa, até porque se você precisar da manutenção, você vai fazer como. Então é por isso que eu falo, não é que simplesmente o mundo de quem automatiza acabou. Não, o que você sabe vai ser utilizado, mas você tem que entender que agora não é só isso. E você não precisa ser engenheiro de IA, tá? Você só precisa ser QA que sabe trabalhar com IA. Então, o que você pode estudar e praticar, né, sem você precisar ficar surtando aí? Fundamentos de testes, técnicas de teste você precisa. Como eu falei, aprender pelo menos um pouco de Postman, um SQL para QA. Automação básica com foco em boas práticas. Bem, eu sempre indico Cypress, mas pode ser qualquer uma se você ainda não estudou nada disso. E claro, aqui na Lumistack a gente tem tudo isso. Inclusive, a gente tem informações voltadas para tudo isso que você está vendo. IA aplicada a QA.
tutoriais, então você pode sempre dar uma pesquisada de como utilizar a inteligência artificial, praticar prompts que gerem casos de teste, isso é bem legal. Óbvio, se você não tiver os conhecimentos dos fundamentos, não adianta nada, tá? Porque você vai gerar coisa que você não sabe se está bom ou não. Estudo de ferramentas que já integram IA em pipelines de teste. Isso daqui é um pouquinho mais avançado também, e é o que eu falo, você precisa entender de automação para poder fazer isso. Você até consegue, mas você não vai conseguir extrair o máximo disso. E fazer umas atividades práticas aí, auditar a qualidade de um site, de um aplicativo, né, que seja público, documentar e criar um mini projeto de que é a IA mostrando o seu fluxo de trabalho, tá? Isso daqui eu sinceramente acho que vai te ajudar muito para você que está querendo começar a estudar e sem precisar ficar maluco. E conhecimento técnico, mais prática, mas a IA bem usada, igual você muito acima da média. É isso que a gente tenta trazer sempre para os nossos alunos, é isso que a gente tenta trazer para aqui no nosso canal, para mostrar para vocês quais são os próximos passos. Eu não quero que você esteja preparado somente para o mercado atual, eu quero que você esteja preparado para o que vai acontecer nos próximos passos. E, gente, eu estou dentro das empresas, hoje temos projetos voluntários, a gente ajuda empresas a melhorarem a qualidade delas, e é dessa forma que a gente está conseguindo extrair cada vez mais sucesso, cada vez mais velocidade dos projetos, cada vez mais velocidade de entrega do produto e do time. O time está ficando mais feliz, está tendo mais tempo, está produzindo mais. E isso daqui é o que faz isso mudar. E ó, lembrando, tá? A IA não vai roubar seu lugar. Ela vai roubar o lugar de quem não evolui. Então a graça é que eu sei que quem tá aqui com a gente, eu sei que quem tá vendo esse vídeo quer evoluir. Eu sei que quem tá vendo aqui esse vídeo quer mudar de vida, quer chegar no momento que ela vai ser uma pessoa procurada, vai falar assim, caraca, as empresas me procuram para eu poder resolver os problemas delas. É isso que eu quero. E eu sei que você tá aí do outro lado, tá desse jeito. Inclusive, pô, olha o conteúdo que eu tô trazendo. Eu tô literalmente trazendo um futuro aqui para você. Deixa o seu like. E claro, se você tiver dúvidas aqui, bota nos comentários, eu tô aqui para poder te ajudar, a gente sempre responde, tá? Entenda, a automação ela vai ocupar cada vez menos do seu tempo manual do que a. Quem só sabia codar testes vai sentir mais pressão, que é a mesma pressão que quem só sabia testes manuais sentiu quando veio a automação de testes. Por quê? Porque agora você não precisa ser o cara da automação, você precisa ser o cara da estratégia, que sabe também a automação. E quem sabe pensar em qualidade, usar IA com inteligência e comunicar bem, tende a ser bem mais valioso. E eu falo muito mais valioso. Essa pessoa ela vai ganhar muito mais do que as outras. Especialmente se você tem 30 a mais, né? A sua experiência de vida, mais a IA, mais estratégia, é uma combinação muito poderosa. E é justamente o que eu falo. A IA ela está potencializando pessoas que têm uma experiência muito grande. Você aí que está com mais de 30, achando que o mercado já não vai te aceitar mais, cara, talvez você seja a pessoa perfeita. Você que tem mais de 40, até com 50 anos de idade, talvez você seja a pessoa que as empresas procuram. E nunca foi tão fácil agora poder colocar em prática com todas essas coisas usando a IA. A IA ela não é difícil, ela é extremamente simples. Você não precisa ser um gênio para usar, nunca foi tão simples codar agora. E o futuro do QA não é competir com a IA, é liderar a qualidade usando IA. A gente tem que ser inteligente. A gente não está aqui para ficar pensando que a IA vai roubar nossos empregos, a gente está aqui para pensar qual a melhor forma de usar a IA para trazer qualidade para as empresas e para os produtos. Beleza? Seu próximo passo ele já começa hoje. Eu vou te fazer uma pergunta para você fazer reflexão. Qual dessas 4 frentes você mais precisa fortalecer agora? É estratégia? É documentação? É teste manual exploratório? É automação ou automação com IA? Inclusive, eu quero que você deixe aqui nos comentários. Ah, Manny, mas eu nem sei nada disso, eu tô aprendendo agora, eu tô perdido, eu comecei agora, mas isso daqui é uma loucura. Não, tá tudo bem. Então se você começou agora, deixa aqui, eu comecei agora nos comentários. A gente quer entender como pode ajudar vocês. E eu vou dar um desafio de 7 dias aqui para vocês. Tá? E eu quero que vocês voltem depois desses 7 dias falando que vocês completaram. Deixem nos comentários aqui. Escolha uma dessas frentes para você começar algo concreto. Um mini projeto prático, um estudo guiado estruturado, um portfólio enxuto documentado. O que eu estou falando aqui? Um mini projeto prático, seja um projeto prático de documentação, seja de automação de testes, de alguma ferramenta, de algum sistema. Ah, onde eu vou aprender? Vem aqui, assiste os nossos vídeos. A gente tem muito vídeo falando sobre QA, falando sobre teste, falando sobre tudo. Um estudo guiado estruturado. Poxa, comece a estudar. Pode se basear aqui na Alumstack. Aqui a Alumstack não existe nenhum outro canal que poste tanto quanto a Alumstack sobre a área de teste de qualidade de software, então você está num lugar mais que perfeito. Inclusive, se você não se inscreveu, você está perdendo tempo. E
e um portfólio enxuto documentado. Então, às vezes você já tem alguma coisa, já quer melhorar na área de qualidade, na área de teste de qualidade de software, vamos lá, cria um documento legal do seu portfólio, de como que ele funciona, de quais são as empresas que você já trabalhou, até mesmo os projetos que você já fez pessoais, né? E não espere a IA decidir sua carreira, tá? Use a IA para construir a carreira que você quer como QA, beleza? Isso daqui é uma mensagem para vocês. E claro, a escolha é sua. Evoluir ou estagnar. Você pode escolher. E eu tô aqui para ajudar vocês a evoluírem. Vocês podem pegar na minha mão que eu tenho certeza que isso vai fazer diferença. O mercado de QA está transformando rapidamente, gente. Isso não é a primeira vez que acontece. Isso acontece sempre. Aconteceu quando eu entrei e está acontecendo de novo. E os profissionais que combinam pensamento estratégico, habilidades técnicas que são sólidas sim, e o domínio de IA como ferramenta, eles estão em alta demanda. Então, continue estudando. Vamos lá, se você ainda não começou, fica tranquilo. Não significa que acabou seu tempo. Não, você está num momento ótimo, onde as coisas estão mudando. Você pode entrar literalmente se encaixando como essa peça que sabe todos os pilares. Já nasceu aprendendo todos esses pilares. Tá? Então invista em fundamentos, em novas tecnologias, invista em aprender. Pratique com propósito. Então, vai lá, estuda, bota em prática mesmo. Não fica só no mundo das ideias. E tente se conectar com a comunidade. Inclusive, a gente tem uma comunidade aqui linda da Lumistech, todo mundo participando aqui dos nossos vídeos, das nossas lives, então compartilhe o que você está aprendendo. Se você quer um caminho guiado para construir essa nova versão de QA, estratégica, prática e preparada para IA, gente, a Lumi ela existe por causa disso. Para você que está querendo entrar forte na área de QA, literalmente, como ser melhor, né, do que entrar com uma pessoa que fala sobre isso todos os dias e que está mostrando para vocês o futuro. O futuro ele pertence para quem age hoje. E é o que eu sempre falo. O melhor momento de se plantar uma árvore foi há 10 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Então não perde tempo. Time, eu fiz uma forma diferente hoje de apresentar, um pouquinho mais estruturado, com slides. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se você gostou, porque isso ajuda muito a entender como eu posso trazer os próximos conteúdos aqui para vocês. E de verdade, eu realmente acredito em tudo isso que eu tô falando. Não é loucura da minha cabeça. Eu acredito piamente que se a gente não olhar e focar para esses pontos, a gente vai ficar para trás. Então, eu agradeço demais. Não deixa de se inscrever, de dar like, de comentar. A gente tá aqui sempre. E eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau.